Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso gigante da colina, o primeiro dessa semana, começando a semana aí, segunda-feira, e vamos aqui falar de Vasco, trazer as últimas novidades, últimas informações sobre o nosso gigante da colina. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Campeonato Carioca, né, a classificação, os resultados da rodada, deixar o Vasco ali numa situação bem complicada pensando em classificação, né? O Vasco vai ter que conseguir um resultado positivo contra o Flamengo para voltar para a briga ali da classificação. Vamos falar sobre isso, sobre a situação de compra de Matias Galaza. Ele deu uma entrevista lá para um portal paraguaio falando sobre isso. Expectativa por chegada de reforços essa semana e, claro, né, tudo sobre o jogo contra o Flamengo na quarta-feira. Então, antes do vídeo começar, deixa aí aquele like que é muito importante e se inscreva aqui no canal que a vinheta tá rodando agora. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e vamos direto aqui para as notícias, sem enrolação. Rapidinho, só vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Henrique Araújo, é um pequeno vascaíno lá de 12 anos, né, que mora em Brasília, me pediu um salve aí pelo Instagram. Tá mandado aí um abraço, meu amigo. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Um abraço para você, para sua irmã, para toda a sua família e muito obrigado aí pelo carinho que você tem comigo e com o canal. Bom, vamos começar falando sobre o Campeonato Carioca, né? Com a vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu ontem à noite, o Vasco se complicou aí na tabela de classificação, né? Se o Vasco perder para o Flamengo na quarta-feira no Maracanã, o Vasco estará eliminado do Campeonato Carioca, porque neste momento a diferença do Fluminense, que é o quarto colocado, para o Vasco em oitavo é de 6 pontos, né? Então uma derrota deixa o Vasco já eliminado do Campeonato Carioca, porque o Fluminense tem 5 vitórias e o Vasco apenas 2. Se o Vasco conseguir um empate contra o Flamengo, o Vasco ainda vai ter chances matemáticas, mas a situação vai ficar ainda muito delicada. Então, o único resultado que realmente interessa para o Vasco no clássico contra o Flamengo, quarta-feira, 9 horas da noite, é realmente a vitória, né? Vai ter que vencer, vai ter que quebrar esse tabu aí contra o Flamengo para continuar vivo no Campeonato Carioca. Lembrando que no Campeonato Carioca se classificam do primeiro ao quarto, mas tem uma competição ali, um torneio de consolação que virou a Taça Rio, né? A Taça Rio virou um torneio de consolação que vai do quinto ao oitavo colocado, né? Neste momento, por exemplo, Vasco e Botafogo se enfrentariam pela Taça Rio aí na semifinal desse torneio de consolação. Então, vamos torcer para vencer o Flamengo e se classificar, né? Porque ninguém merece também ter que disputar torneio de consolação, pelo amor de Deus. Mas é isso, né? Vasco e Flamengo, quarta-feira, 9 horas. E aqui nesse vídeo ainda vai ter algumas novidades, né, sobre esse jogo. Tem aqui uma fala do Marcelo Cabo, então fique ligadinho que durante o vídeo vai ter aí uma palavra do Marcelo Cabo já projetando essa partida. Bom, e agora vamos falar do goleiro Vanderlei, né? Depois de ser apresentado na última sexta-feira na Vasco TV, em entrevista coletiva, né? O jogador, camisa 1 do Vasco, talvez a principal contratação do Vasco até esse momento para a temporada de 2021, participou no último domingo, né? Ontem, participou do seu primeiro treino coletivo junto com seus novos companheiros de equipe. Tá passando aí na sua tela algumas fotos do Vanderlei já treinando, mas o Vanderlei ainda não tem condições de jogo contra o Flamengo. Não é questão de condição física não, ele tá ok, tá pronto para jogar, tá registrado inclusive, né, no Campeonato Carioca, no BID da CBF, mas o regulamento do Carioca diz o seguinte: o jogador tem que estar registrado no BID, ali no Beira da CBF, 48 horas antes do início da rodada, né? E essa rodada começou no sábado, ele foi registrado na sexta-feira, então não deu tempo de ficar apto para essa rodada. Então, contra o Flamengo, o Vanderlei não pode jogar, mas na partida seguinte contra o Boa Vista, muito provavelmente teremos a estreia de Vanderlei como titular no gol do Vasco da Gama. E agora falando aqui dessa partida contra o Flamengo, né, o provável time do Vasco, que o Marcelo Cabo está pensando para essa partida, o treinador com os treinamentos e jogos vai conseguindo aí encontrar a melhor formação, na opinião dele, para essa temporada. Na vitória de 2-1 contra a Tombense na quarta-feira pela Copa do Brasil, ele deu ali nas entrevistas uma convicção de que o time está no caminho certo para ter uma equipe competitiva, né?
Naquela ocasião, o time titular do Vasco foi Lucão, Léo Matos, Hernando, Leandro Castan e Zeca, Andrei, Matias Galarza e Marquinhos Gabriel, com Gabriel Peck, Germancano e Morato na frente. Ainda durante a partida entraram Léo Jabá, Miranda, Ricardo Graça, Bruno Gomes e Figueiredo. E a expectativa para o jogo contra o Flamengo é de que o Marcelo Cabo repita a mesma escalação que entrou em campo na partida contra a equipe da Tombense. Como eu disse, né, o Vanderlei ainda não está em condições burocráticas de jogar, senão seria o titular contra o Flamengo, mas como não pode jogar, a tendência é que ele repita essa escalação. Então o Vasco contra o Flamengo deve ser escalado com Lucão, Léo Matos, Hernando, Leandro Castan e Zeca, Andrei, Galarza e Marquinhos Gabriel, Gabriel Peck, Germancano e Morato. Inclusive, o treinador do Vasco, Marcelo Cabo, comentou sobre isso, né, sobre essa expectativa para o clássico de quarta-feira, e deu a entender que a equipe será realmente essa contra o Flamengo. Confira o que disse o treinador do Vasco. Exatamente, essa aí é a espinha dorsal que a gente já está começando a desenhar para a sequência da temporada. Hoje a gente já tem os jogadores no estágio mais avançado físico e técnico, né? E a gente tem a oportunidade de já dar um desenho daquilo que eu penso para a temporada. E desenhou uma espinha aí da equipe, uma equipe base. Claro que a gente vai durante a sequência, né? A gente vai avaliar mais algumas situações. Então esse primeiro mês de trabalho ele valeu com uma avaliação de todo o contexto, né? Então hoje a gente já tem uma equipe base, precisamos dar sequência em conjunto, e hoje eu já tenho uma ideia de equipe e de elenco para dar esse início da temporada e ressaltar, né, a importância dessa classificação. Tá aí, né? Semana de clássico, a gente já começa a falar sobre essa partida. Quarta-feira, 9 horas da noite, Vasco-Flamengo. O Vasco tem que quebrar esse tabu aí contra o Flamengo, e seria, para esse início de trabalho do Marcelo Cabo, daria muita confiança, né? Uma vitória contra o rival. Mas vamos mudar de assunto aqui agora e falar de Matias Galarza, o xodozinho aí do torcedor do Vasco, jogador que vem aí encantando, né, os vascaínos com muita garra, muita disposição, não desiste de nenhuma jogada, tá sempre ali correndo, se dedicando, e ganhou a titularidade, né? Nesse momento ele é titular da equipe do Vasco, tanto que está cotado para ser titular também contra o Flamengo no clássico do Maracanã. O Matias Galarza é um jogador que está emprestado ao Vasco, né? Ele pertence ao Olímpia do Paraguai, está emprestado ao Vasco até o final da temporada e tem a opção de compra que o Vasco pode exercer de US$1 milhão. Na cotação atual, dá ali 5,5 milhões mais ou menos de reais para o Vasco adquirir 60% do Matias Galarza e ficar com o jogador. A expectativa é de que o Vasco exerça essa opção de compra e fique com o jogador, até porque ele tem aí potencial de lá na frente ser vendido por um valor muito maior do que isso, né, e gerar um ativo aí para o clube. Inclusive, o Matias Galarza deu uma entrevista para a imprensa paraguaia e disse o seguinte sobre essa possibilidade de ser comprado pelo Vasco da Gama. Seria um grande passo para mim ser vendido para um clube como o Vasco. Estou emprestado com opção de compra. Tenho que jogar bem e, se não me comprarem, volto para o Olímpia, onde cresci. Mas quero muito ficar no Vasco. Foi o que disse aí o Matias Galarza. Em todas as entrevistas, né, ele diz ali que o Vasco é a oportunidade da vida dele, a oportunidade de mudar a realidade da família dele, que quer muito ficar no Vasco, que quer que o Vasco exerça aí a opção de compra, e vamos torcer, né, para que realmente o Vasco exerça essa opção de compra e fique com o Matias Galarza. Comenta aí para mim, o que você está achando desse paraguaio aí, revelação, que na minha opinião, neste momento é um dos principais jogadores do nosso time. Comenta para mim, quero a sua opinião sobre o Matias Galarza. Bom, e para encerrar o vídeo rapidinho aqui, vamos falar sobre reforços, né? Essa semana devemos ter novidades aí sobre reforços. O Vasco está no mercado monitorando jogadores, procurando jogadores. O próprio Marcelo Cabo e também o Alexandre Pássaro disse que para o fim do Carioca, ali, início da Série B, deve chegar 2 ou 3 reforços, e o Vasco está no mercado monitorando principalmente um volante, um lateral e também um meia. E um jogador que vem aí sendo monitorado pelo Vasco e que as coisas parecem que vão ganhando força é o do volante Rodrigo Lindoso do Internacional, né? O jogador que está fora dos planos lá do Internacional, está procurando um novo clube e o Vasco tem interesse em contar com o jogador. Está aí, né, meio paralisado nessa, não chega a ser uma negociação, né, essas suposições, essas especulações em cima do Rodrigo Lindoso, mas o Vasco monitora alguns nomes no mercado e um desses nomes
nomes é Rodrigo Lindoso. A gente já disse aqui no canal várias vezes, então pode ser aí que nessa semana avance alguma coisa, mas com toda certeza nessa semana e durante a semana a gente vai ter mais algumas novidades sobre reforços, porque o Vasco está aí tentando se movimentar no mercado para deixar o time mais forte para a sequência da temporada. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal, divulgue aí nos seus grupos de WhatsApp também, é importante demais que mais vascaínos conheçam aqui o canal. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!